Vou falar de um assunto de extrema importância. E aí eu queria muito que você parasse o que você está fazendo, prestasse atenção aqui em mim. É um caso de racismo, é um caso grave. E eu fiquei me perguntando se eu reproduziria ou não o que foi dito a este menino. Mas, gente, eu não queria repetir de fato, mas para que vocês tenham dimensão e para que vocês entendam a gravidade disso, eu vou dizer o que foi dito para esse menino. Um estagiário que estava trabalhando, ele relata no depoimento dele que o chefe dele, um menino negro, teria dito: tem que levar chibatada. Vocês podem dar chibatada no lombo do nego. Ao vivo, quem está comigo acompanhando de perto esse caso é o repórter Lucas Moura. É um caso que nos revolta, que a gente precisa até respirar para noticiar. E o que mais me impressiona, Lucas, e aí eu quero entender dessa questão jurídica com você, é que o Ministério Público arquivou esse caso? Boa noite. Mariana, boa noite a você e a todos que nos acompanham. Não só o Ministério Público arquivou esse caso, mas o arquivamento, ou não oferecimento da denúncia com arquivamento do inquérito, acontece depois que a Polícia Civil Sergipana, eu vou repetir, a Polícia Civil Sergipana, o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis, decidiu não indiciar o investigado neste caso. É uma coisa que chama muita atenção. Daqui a pouco eu vou conversar com a advogada que acompanha toda essa história, que representa os interesses da vítima, para que ela nos explique do ponto de vista jurídico o que pode ser feito a partir de agora. Mas eu queria contextualizar toda essa situação antes aqui, naturalmente, com a vítima, que está ao meu lado. E justamente, Mariana, para não se expor mais nesse processo que com certeza é muito doloroso, esse passo a passo de buscar justiça, de ser ferido de forma tão profunda e mesmo assim ter a impressão de que nada será feito para resolver a situação, porque essa é a impressão nesse momento, infelizmente. Diante de tudo isso, a pessoa prefere não se expor, mas vai conversar conosco com a sua identidade preservada a partir de agora. Está aqui ao meu lado, na tela você já vê o ombro dele, conversa conosco, vou evitar inclusive dizer o nome, mas gostaria de conversar contigo a partir desse momento e te pergunto, relate pra gente, o que foi que aconteceu, em que atitudes, na sua visão e diante do que você passou, viveu, está configurada a injúria racial. Boa noite. Boa noite. Então, eu já havia demonstrado descontentamento com o comportamento do Ele era engenheiro, do lugar que você trabalhava? Do engenheiro do lugar que eu estagiava. E já tinha relatado algumas vezes de que eu estava descontente com a forma que ele havia me tratando. E algumas funcionárias de lá já tinham intervido nessas interações. Para a gente deixar claro, você estava descontente porque no comportamento dele havia a prática de te tratar com certo desprezo, com certo desdém, como se não te respeitasse. É algo nesse sentido. Ou tivesse algum problema com você sem motivo aparente. Isso. Ele tentava interações que eu não considerava interações no âmbito de trabalho. Ele tinha alguns comportamentos que me ensejavam algumas importunações. A partir daí, eu acabei tomando a decisão de me afastar. E após ele perceber esse afastamento, que já não era tanto porque nós já trabalhávamos em setores distintos, ele entrou no dia 4 de setembro de 2025, no setor em que eu estava estagiando, e após se direcionar às advogadas presentes, ele veio até mim e relatou e falou assim: você agora é o único homem aqui dentro do setor. Se voltou para elas e disse, você agora já podem dar chibatada no lombo dele. E saiu da sala.
de maneira sequente, ele volta, ele retorna para a sala e repete, citando o nome das advogadas lá presentes, dizendo: agora vocês já podem dar chibatada no lombo dele, já pode dar chibatada no lombo do nego. Após isso, ele se aproxima de mim, dá 2 tapas no meu ombro e cita assim: a gente tem que brincar. E sai. Nesse momento, eu fiquei sem saber o que fazer. E o setor todo ficou calado, ninguém se voltou a mim para prestar algum tipo de solidariedade. E só após eu mostrar o descontentamento da minha revolta que eu tive naquele momento, foi que se voltaram e disseram assim: mas você quer que a gente faça o quê? Quer que a gente vá conversar com ele? E eu já estava me sentindo vulnerável naquele espaço, foi que eu decidi encaminhar um e-mail formalizando uma denúncia para minha supervisora, pedindo que ela tomasse providências e que encaminhasse aquele relato para a ouvidoria da empresa para que não ficasse daquela forma. E Foi encaminhado? Foi encaminhado. A advogada, que era minha supervisora, ela encaminhou. E após dar ciência, né, ao superintendente da empresa e à ouvidoria, porque ela formulou uma denúncia e encaminhou para a ouvidoria, a minha chefe, a chefe do setor, na verdade, ela me chama para conversar, me oferece um bombom e dentro da sala privada ela pergunta se eu não teria como considerar aquilo uma mera brincadeira e que se eu não estaria utilizando 2 pesos e 2 medidas, já que aquela prática era comum dentro da empresa e ninguém nunca tinha tomado nenhum tipo de posição. Ou seja, desculpe interrompê-lo, mas se ela entende que essa prática é comum dentro da empresa, então ela estaria legitimando práticas racistas, de racismo, de injúrias raciais. Então, em outras palavras, ela, dizendo que queria resolver alguma coisa, estava legitimando e dizendo que era comum dentro da empresa que acontecesse esse tipo de coisa. Isso mesmo. Eu comuniquei a ela como era que eu estava enxergando aquela situação, de que ele estava fazendo apologia a trabalho análogo à escravidão, já que eu era estagiário. E ele se voltou às minhas superiores, alegando que elas já poderiam me dar chibatada nas costas, e que se elas já tinham presenciado outros tipos de situações que ensejassem o racismo, que ela denunciasse. E foi aí que tudo desencadeou, né? Porque eu acabei tendo que sair de lá. Ou seja, você foi novamente, teve um outro problema, uma outra situação, teve que sair de lá também. Isso, porque foi aí que eu procurei a doutora Mona Lisa, porque eu disse bem assim, a empresa não vai considerar essa prática uma prática criminosa, já que, ao meu ver, já é uma prática comum ali dentro, né? Porque a minha chefe, em vez de me acolher, ela disse que eu poderia ter considerado aquilo uma mera brincadeira, já que eu tinha uma relação amistosa com o engenheiro citado. Eu vou ouvir a doutora Mona Lisa. O senhor já disse que a procurou para poder ingressar com essa ação, enfim. Mas eu queria saber como é que você se sente. Hoje, depois de ter dado seu depoimento na delegacia, testemunhas foram ouvidas, depois de todo esse processo de investigação, ou que pelo menos deveria ser de investigação, que nesse momento há inclusive dúvidas se essa investigação foi feita da maneira ideal. Nós temos o não indiciamento da pessoa que teria te injuriado do ponto de vista da injúria racial. Nós temos o não indiciamento dele e o Ministério Público acompanha a Polícia Civil, decidindo não ofertar denúncia. Diante de tudo isso, como é que você se sente? Apesar de eu estar me sentindo ferido ainda mais, né, porque tanto fui desamparado em primeiro momento pela empresa que eu estava ali para aprender e achava que existia algum tipo de acolhimento, eu me sinto desamparado também pelo poder judiciário, né? Mas, para além disso, eu me sinto encorajado a denunciar e não tornar essa prática uma prática comum, sabe? Eu quero que as outras pessoas também se sintam motivadas a defender os seus direitos. E é por isso que eu não me conformo com o que foi decidido. E, junto da minha advogada, eu pretendo, com todas as minhas forças, levar o caso adiante. Eu agradeço a presença e a participação, já te parabenizo pela força,
Porque mesmo em meio a uma situação como essa, ele está disposto a fazer com que o caso dele, ainda que não surta, né, repercussão jurídica ou repercussão jurídica necessária, mas que pelo menos sirva como uma espécie de exemplo, vou usar essa expressão, para que, de repente, outras pessoas não tenham que passar pela mesma situação. Mona Lisa Diante está aqui conosco, advogada, acompanha este caso e representa os interesses da vítima. Doutora Mona Lisa, antes de entrarmos ao vivo aqui, estava conversando contigo e você estava me dizendo que o inquérito policial foi construído de forma bastante robusta, no sentido das provas. Muitos depoimentos, inclusive de testemunhas que confirmam as falas. Mesmo assim, a decisão pelo não indiciamento, o Ministério Público não realiza denúncia. Enfim, fala um pouquinho sobre a existência dessas provas, que provas são essas, de que forma elas foram colhidas e o que será feito a partir de agora. Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, Mariana. Sim, eu acompanho esse procedimento aí desde o início e desde o momento que ele me apresentou a injúria, né, nós fomos na delegacia com todas as provas. Ele teve o cuidado de fazer o relatório, os contatos de todas as testemunhas que presenciou o fato. As testemunhas, nos depoimentos, ela confirmou, né, As testemunhas confirmam. As testemunhas confirmam o termo utilizado, confirma todos os fatos apresentados do que ele disse, né? E o que me causou estranheza foi esse posicionamento, já que com todas as provas já acostada, né? Com todas. Doutora, desculpe, mas o depoimento, inclusive, do suspeito, do investigado, ele também é um depoimento muito forte, porque ele teria assumido em depoimento que usou o termo chibatada. Isso. Ele assume que utilizou esse termo porque aprendeu com a avó a utilizar esse termo. Ele diz isso em depoimento, então ele assume que usou o termo. Isso, ele assume, ele não negou em momento algum o termo utilizado, né? Que é até doloroso você replicar o termo utilizado. Então, ele confirma realmente que utilizou esse termo porque a avó dele, viu a avó dele falar isso. É a mesma coisa que você dizer, meu pai é negro, meu tio é negro. É a desculpa que a pessoa, que o racista utiliza para ofender pessoas negras. É sempre esse mesmo discurso, né? E, assim, quanto ao processo, como eu disse para ele, e digo aqui, nós não vamos parar aqui. Vamos continuar. Inclusive, quando ele me enviou hoje a decisão de arquivamento, eu já fiz o pedido para que esse processo, esse inquérito, ele vá para a promotoria, para que ela avalie. Estarei também pessoalmente pedindo para que explicando, né, o que foi que aconteceu, mostrando dentro do inquérito as falas de cada um, pontuando, olha, ele disse isso, fulana disse isso, a testemunha disse isso, né, para que esse procedimento ele dê prosseguimento e a juíza também ela analise e que ele seja realmente aí responda pelo crime de injúria racial. Vocês, então, já peticionaram o Ministério Público, é isso? Isso, já peticionamos dentro do processo, né, porque como o Ministério Público juntou hoje, vai ainda uma avaliação da juíza, porém, eu já me antecipei para que verificasse todos os pontos, coloquei os depoimentos, né, bem frisados, do qual foi dito no inquérito, para que ela possa avaliar e verificar que realmente houve, sim, o crime de injúria racial. Doutora Mona Lisa, esse inquérito, ele tramitou, ele correu, foi realizado pelo DAGV? Isso, pelo DAGV, né, na Delegacia de Crimes Raciais. Lá nós temos 4, uma delas é a Delegacia de Crimes Raciais. Isso, perfeitamente. Então foi a Delegacia de Crimes Raciais, o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis da Polícia Civil Sergipana, que decidiu não indiciar o investigado neste caso, é isso? Isso. Na conclusão do inquérito, foi pontuado de que não houve, não era para ocorrer o indiciamento, né? E o Ministério Público pediu arquivamento. Perfeito. Eu agradeço a presença e a participação. A gente segue acompanhando agora, Mariana, toda essa história. Afinal de contas, como muito bem disse a advogada, já foi peticionado o Ministério Público e deverá se manifestar a respeito do que foi posto nesta petição. Agora que chama a atenção, a Delegacia de Crimes Raciais, mesmo diante de tudo que está falando aqui a doutora Mona Lisa, o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis decidiu pelo não indiciamento. Mariana, é muito raro algo nesse sentido. É até estranho.
Você quer interagir conosco, Mariana? Fique à vontade. Lucas, tenho muitas coisas para dizer. A primeira delas, me permita rapidinho, só falar aqui antes de fazer a pergunta. É o seguinte, gente. O silêncio em casos de racismo não é ficar neutro. O silêncio é uma escolha determinante para a manutenção de um sistema escravocrata. Vocês têm dimensão que o relato deste homem diz que outras pessoas presenciavam um chefe dizer que ele merecia receber chibatadas, ele um homem negro, e ninguém fez nada? E ninguém falou nada? Quem cala não só consente, quem cala diz eu concordo com isso e destrói a vida de uma pessoa. Minha gente, o Brasil tem mais tempo escravizando do que sem a escravidão. A gente só não tem escravidão há 100 e poucos anos. A advogada diz que no depoimento, o agressor, o racista, ele disse, eu aprendi com minha avó. E aí eu quero falar com você que tem bisavó, que tem avó, que tem pessoas que conviveram mais próximas do período escravocrata, porque pensa, a gente tem 100 e poucos anos só sem escravidão. Então é natural que você tenha um bisavô que de repente é filho de um senhor de engenho, ou é filho de alguém que foi escravizado, né? Conheceu alguém, sabe quem é, e essa pessoa reproduza. Mas passadas as gerações, entendendo a gravidade do que foi o racismo, você reproduzir em 2026 é inadmissível. A gente está falando, gente, de um período em que até o mar, até os tubarões mudaram a forma de alimentação. Os tubarões ficavam perto dos navios para se alimentar dos corpos negros que eram jogados, muitas vezes vivos. Quando o escravo adoecia, o corpo dele era jogado no mar e os tubarões comiam. Os tubarões, na época da escravidão, mudaram o comportamento. Imagine, a gente está falando desse período. E em 2026, um jovem vai para o trabalho e escuta do chefe que merece chibatada. Eu primeiro quero pedir desculpa como humana, como gente, como ser, doutora Mona Lisa. Porque eu sei de sua luta e sei que como uma mulher negra, isso dói muito em você também. Que você também não se abale com tudo isso, porque eu tenho certeza que isso também te destrói. Destrói a todos, na verdade. Ô, Mona Lisa, dito isso, como é que você se sente e o que é que você pretende fazer a partir de agora? Mona Lisa te ouviu, Mariana, só para que você esteja ciente e ela vai responder agora. Pronto. Então, os passos processuais, né, jurídicos, já iniciamos, né, que se encaminhar para a promotoria, peticionar, informando, trazendo os pontos do inquérito, inclusive o termo utilizado pelo acusado, pelo investigado, as testemunhas, né, e diligenciar pessoalmente, explicar. E assim, nós não vamos parar. Se a promotoria informar, entendo também que não houve, nós vamos continuar, nós vamos até as instâncias finais para que esse cidadão ele responda pelo crime de injúria racial. Nós não vamos parar. Eu digo a você também que está em casa, o passo é difícil, né? Você chega no local, numa delegacia, né? É onde o primeiro passo que a pessoa vai para que a providência seja tomada. E confesso a você que eu fui acreditando que realmente eu estaria ali diante de uma injúria racial e que ele também responderia por isso. Porém, são lutas que nós vamos passar, nós não vamos desistir e vamos continuar. Esse é um caso que veio agora, acontece em outras situações, porém, não parei, não vou parar. O meu cliente também não vai parar aí, nós vamos continuar até a instância final. Não tem problema, é só um muro. Vamos atravessar o muro e vamos continuar a nadar.
Obrigado, Mona Lisa. Volto com você, Mariana. Obrigada, Lucas, pelas informações.